Mas eu gostaria agora de fechar um pouquinho esse bloco para a gente fazer um link de tudo que está acontecendo com saúde humana e tal, com a parte de biotecnologia. Tem muitos avanços acontecendo que acabam, de alguma maneira, se integrando em trazer um ser humano aumentado. E aí eu chamo Paulo de volta para trazer algumas novidades neste meio da biotech. E aí, Paulo? Olha, eu estou com duas notícias aqui, uma voltada para essa questão do enhancement e o aprimoramento do humano, e outra que é uma pesquisa de base, que eu considero bastante crítica e que foi levantada pela carta do especialista, relacionado à consolidação de um banco de dados metagenômico, que a gente estava falando dos oceanos. Então, eu vou trazer primeiro a questão humana, e depois a gente parte para a questão da metagenômica, e o que é isso, para quem deve estar se perguntando e está assistindo a gente aqui agora. Bom, em relação a terapias de clínicas, digamos assim, a gente falou muito ano passado, na área de biotech, de diversos tipos de pesquisas que estavam utilizando transplantes de órgãos suínos para humanos. Alguns utilizando abordagens muito diferentes, muito dissonantes um do outro. E a própria Amy Webb, que é uma futurista, uma das principais futurólogas do mundo, falou que no ano de 2024, uma das grandes macrotendências para a área de biotech seria os transplantes, os xenotransplantes, porque, segundo ela, existem várias linhas que estão concorrendo para conseguir, em algum momento ainda dessa década, a autorização para a utilização em escala de alguns órgãos suínos para humanos. O que aconteceu, né? Especificamente trazendo essa notícia. Esses cientistas, muitos deles médicos também, eles tentaram pegar uma abordagem um pouco diferente. E se ao invés de se transplantar um órgão suíno geneticamente modificado, você colocasse esse órgão de forma extracorpórea, como se fosse, por exemplo, uma máquina de hemodiálise, só que utilizando tanto peças mecânicas quanto o próprio órgão ali dentro. E eles quiseram, então, testar essa hipótese. O que eles fizeram? Eles pegaram um fígado de porco, modificaram ele geneticamente para que o sistema imunológico do paciente não respondesse e gerasse rejeição, e colocaram esse órgão geneticamente modificado nessa máquina e ligaram essa máquina ao paciente por meio do fluxo de circulação dele. É interessante também falar que esse paciente era um indivíduo que morreu de morte encefálica, então, morte cerebral, e eles utilizaram, então, esse indivíduo para testar a hipótese. E o que eles viram é que, durante um período de 3 dias, 72 horas, eles conseguiam utilizar esse aparato que foi construído, junto com esse órgão geneticamente modificado, com esse fígado geneticamente modificado, de maneira análoga ao que o fígado humano saudável faria. Só que, ao contrário, a ideia aqui é fazer com que pessoas que estão esperando um transplante de fígado humano ou pessoas que estão sofrendo algum tipo de doença aguda possam utilizar essa ferramenta para fazer com que haja uma sobrevida, que elas ganhem tempo até um possível doador aparecer, ou até mesmo o órgão que parou de funcionar naquele momento, ele ganha um certo tempo de descanso para que ele possa reagir aos tratamentos. Então, a gente não está falando de um transplante definitivo, a gente estaria falando de um tratamento clínico periódico, em que você utiliza o órgão geneticamente modificado por 3 dias, descarta, porque é o momento que ele para de funcionar, e substitui por um outro.
Essa é uma ideia inédita, porque até então não havia uma abordagem análoga, parecida, que fosse validada cientificamente. E segundo, os próprios autores da pesquisa e outros pesquisadores que analisaram o que foi feito, esta abordagem tem o potencial de ser a primeira a entrar no mercado de forma mais rápida e imediata, justamente porque você não precisa lidar com todo o problema de rejeição que o corpo humano pode desferir em relação ao órgão suíno. Então, fica aí outra notícia mostrando alguns avanços significativos nessa capacidade de modularização do humano a partir de implementação, seja de máquina, seja de interface cérebro-máquina, quando a gente estava falando do Musk, seja de órgãos geneticamente modificados não humanos, nesse caso. A M-Web, aparentemente, estava certa. Isso é, sim, uma tendência que está se mostrando cada vez mais frequente aí na área de biotech. Para finalizar, e eu acho bastante interessante até trazer, talvez, como uma pauta futura aqui para os nossos co-hosts de economia, principalmente porque o que eu vou falar tem uma qualidade estratégica em termos de política industrial, que é algo que o governo atual no Brasil e diversos outros governos em outros países têm feito, utilizar uma infraestrutura de dados biotecnológicos para consolidar essa nova indústria, a indústria da biotecnologia. O que tem sido feito nesse sentido é utilizar ferramentas de análise de DNA. Uma dessas ferramentas a gente chama de análise metagenômica, que, diferente da análise genômica per si, o objetivo dela é você pegar solo ou materiais que estão expostos ali no ambiente e fazer um escaneamento para saber o que tem ali de sequência de DNA e fazer, a partir disso, um banco de dados. Por que isso tem sido importante, primeiramente? Grandes empresas na área de biotecnologia, assim como, por exemplo, na área de IA, utilizam essas sequências de DNA, o que é análogo ao que as empresas de IA utilizam, que são os nossos dados. Então, os nossos dados para as empresas de IA seria análogo às sequências de DNA no campo biotecnológico. Principalmente na área de biologia sintética. Isso se torna cada vez mais crucial na corrida dessa consolidação da indústria biotecnológica, porque é a partir desse conjunto de sequências que você consegue estabelecer, por meio, seja de análise computacional, bioinformática, o que aqueles genes, o que aquelas sequências que a gente não conhece, elas têm em relação às suas funções. O que está sendo feito por alguns cientistas foi consolidar o primeiro banco de dados oceanográfico metagenômico, que foram coletados em diversas áreas do oceano, no mundo inteiro, para saber um pouco sobre o que tem em termos de sequência genética desses organismos que a gente ainda não conhece. Grande parte dos organismos microbiológicos, né, os micróbios, sejam eles fungos, sejam bactérias, sejam vírus, eles não são necessariamente conhecidos porque existe uma limitação laboratorial em como que você cria meios de cultura que sejam eficientes. Então, o que você faz é literalmente pegar essas sequências da natureza e fazer esse banco de dados. Com isso, a gente espera que essa matéria-prima possa nos dar insights de ferramentas biotecnológicas, tanto para a indústria alimentícia, quanto para a área de saúde, farmacologia, dentre outras. E a Embrapa tem feito um pouco disso também, principalmente no Cerrado, coletando solo do Cerrado, para entender um pouco melhor como que se dá essa biodiversidade microbiológica que a gente ainda não conhece nos ecossistemas brasileiros. É mais ou menos por aí.